Fala galera, professor Fernando na área e hoje nós vamos estudar sobre espaço de produção e circulação mundial. Na verdade, a humanidade sempre buscou pelo menos três coisas em relação ao ambiente: se adaptar, transformar e controlar. O nosso poder de transformação, de adaptação, de controle do ambiente só aumentou ao longo do tempo. Nós conseguíamos transformar pedras em instrumentos, em armas, em facas, e ao longo do tempo nós fomos melhorando a nossa dinâmica de transformação do ambiente. Só que o nosso poder de transformação não era tão grande até a Revolução Industrial. A Revolução Industrial mudou a história da humanidade, dividiu entre antes e depois. Porque até a Revolução Industrial, toda a nossa produção era muito rudimentar. A nossa produção era a partir dos artesanatos, das pequenas manufaturas. Se você, por exemplo, quisesse construir, se você quisesse comprar uma mesa e uma cadeira, coisa do tipo, nessa época antes da Revolução Industrial, você teria que ir numa oficina, numa manufatura, encomendar. Isso demandaria um tempo muito grande de produção, porque a pessoa que produziria, ela teria que escolher a árvore, cortar a árvore, transportar a árvore, preparar a madeira, preparar o seu móvel, te entregar isso num tempo que duraria aí semanas, meses. Hoje, se você quiser comprar uma mesa e uma cadeira, você vai facilmente numa loja dessa grande da vida e compra sem problema nenhum. Mesmo que você encomende num lugar aí, não vai demorar tanto, porque hoje nós temos equipamentos, ferramentas que nos permitem acelerar a produção. A grande verdade é que a história da humanidade passa por isso, por essa busca em acelerar os processos. A gente sempre quer adiantar as coisas. A gente não tem nem paciência para assistir propaganda no YouTube. A gente não tem paciência. A gente quer acelerar as coisas. A gente quer as coisas para ontem, para já. E ao longo do tempo o homem foi buscando condições de acelerar tanto os fluxos de comunicação como de transporte e também, obviamente, o fluxo de produção das nossas mercadorias, como produzir em menos tempo. A grande verdade é que essa grande transformação aconteceu com a Revolução Industrial, que foi fundamental para a mudança do padrão de produção no mundo. Até então, como eu disse a vocês, tudo era produzido a partir das pequenas manufaturas, das pequenas oficinas, de maneira artesanal. Depois da Revolução Industrial, que iniciou lá na Inglaterra, em 1750, a produção passou a ser comandada a partir das máquinas, o que acelerou, obviamente, o processo. Se você der uma olhada aí, a produção na Inglaterra, a Inglaterra se destacava pela produção de lã, e ela feita nesse equipamento chamado de roca. Isso demorava, era feito na mão e tal. Era como se fosse uma máquina, né, de costura antiga que as pessoas pedalavam assim, ó. Aí ela girava, só que era um processo manual, lento, mas já era, de certa forma, um avanço. Mas a produção passou a acelerar a partir da invenção das máquinas a vapor, a partir da composição de tudo isso que nós vamos chamar de Revolução Industrial. A Inglaterra foi o palco principal desse processo de transformação. A Inglaterra tinha carvão mineral, o que acabou, na verdade, ajudando dentro desse processo. E é importante dizer a vocês que tudo isso surgiu dentro de um processo também de estudo, de pesquisa. Não foi nada assim, obra do acaso, não é obra de alienígenas do passado. Isso é obra de pensamento, de estrutura, de ensino, de conhecimento, de busca. A Revolução Industrial, então, iniciou na Inglaterra e se espalhou rapidamente pela Europa, chegou ao Japão, Estados Unidos também. Então, a primeira fase da Revolução Industrial, a gente pode dizer que o principal combustível era o carvão vegetal, ou carvão mineral, perdão. As grandes representantes, os grandes representantes dos Estados Unidos, Inglaterra principalmente, Japão, grandes partes da Europa, enfim, nós tivemos aí esse primeiro grande momento de avanço naquilo que ficou conhecido como mecanização, certo? A segunda Revolução Industrial teve início na segunda metade do século XIX, em 1850.
olha o que nós tivemos ali de características. Foi marcada por uma série de inovações nas áreas de indústria química, elétrica, de petróleo, do aço, e invenções como o navio, o avião, alimentos processados, refrigeração, telefone, prensa de papel. Enfim, nós estamos falando de um outro momento da Revolução Industrial, um momento de avanço na base técnica da Revolução. Nesse período, França, Alemanha e Estados Unidos surgiram como grandes potências mundiais. Devido a esse processo de industrialização, nós tivemos também reflexos principalmente nas cidades. Tivemos o que ficou conhecido como êxodo rural, que acontece até hoje. O processo de urbanização, falei disso, tem um vídeo comentando sobre isso aqui, é um processo que faz com que a população na cidade cresça num ritmo mais acelerado do que no campo. Se a gente olhar bem, a indústria foi, na verdade, o grande motivador de crescimento populacional na cidade e de êxodo rural, ou seja, as pessoas migraram do campo para a cidade buscando melhores condições de vida. Isso ficou muito mais, digamos, muito mais forte nessa segunda fase da Revolução Industrial ou na segunda Revolução Industrial, marcada basicamente a partir da segunda metade do século XIX, 1850. É importante dizer para vocês que a segunda fase da Revolução Industrial foi marcada por uma nova fonte de energia. O combustível utilizado já não era mais o carvão mineral, agora o petróleo, que ainda é o grande combustível utilizado até hoje. No entanto, hoje nós vivemos uma terceira fase, que é a terceira fase da Revolução Industrial, que nós chamamos também de Revolução Técnico-Científico e Informacional. Eu tenho um vídeo aqui falando sobre isso, vou deixar aqui na recomendação para vocês. Revolução Técnico, Científico e Informacional. Essa terceira Revolução Industrial se iniciou na segunda metade do século XX, recentemente, nos Estados Unidos, e se caracterizou por uma intensa integração de ciência com tecnologia, certo? Nós tivemos o desenvolvimento da robótica, microeletrônica, genética, biotecnologia, telecomunicações e uma pesquisa diferente em relação à fonte de energia utilizada. A gente ainda utiliza o petróleo, mas a gente diz que nessa terceira fase da Revolução Industrial, a base energética é a energia nuclear. Há uma pesquisa muito grande em relação à utilização de energia nuclear. Só colocando aqui como um ponto de debate, há uma busca constante no mundo por fontes de energias, fontes limpas, fontes não poluentes. Eu já comentei isso num vídeo também aqui recentemente. Mas a grande verdade é que nós ainda utilizamos em larga escala as fontes poluentes. Nós usamos o petróleo, ainda usamos muito carvão mineral, usamos gás, usamos todos esses tipos de fontes de energia que são altamente poluentes, tá certo? Então, mesmo a gente vivendo essa terceira fase da Revolução Industrial, com a busca de uma, digamos, de uma outra base energética, a gente ainda utiliza as fontes poluentes, tá certo? Um destaque também para esse momento da terceira Revolução Industrial é que, a partir da década de 70, o modelo de produção do mundo, chamado de Fordismo, entrou em declínio, que era o modelo de produção em massa. Entrou em vigor o que nós vamos chamar de toyotismo, ou também produção just in time, ou seja, produção no tempo, sem que haja produção de estoques, ou também produzir aquilo que o mercado deseja. Se o mercado gosta de suco de laranja, a gente vai produzir suco de laranja. Se o mercado gosta desse tipo de roupa, a gente vai produzir esse tipo de roupa aqui. Ou seja, é produzir de maneira direcionada para o mercado e produzir sem gerar muitos estoques. Estamos falando de uma nova base de processo produtivo no mundo, que é característica dessa terceira Revolução Industrial. Também como característica dessa terceira Revolução Industrial, nós temos o grande avanço da economia financeira. Hoje é muito fácil, através da tecnologia, você poder, por exemplo, com seu celular, num aplicativo do banco, mandar um dinheiro para uma conta de outro lugar, fazer transferências, grandes transações econômicas. Nós vivemos nessa época, nessa era da economia financeira que domina todos os aspectos da nossa sobrevivência aqui. Essa é a grande verdade. Quando se fala bastante de consumo, quando se fala de economia, quando se fala bastante de utilizar a tecnologia para transações econômicas, estamos falando aí então da terceira fase da Revolução Industrial, que nessa terceira fase também ficou marcada, essa terceira fase ficou marcada por grandes inovações tecnológicas.
Nós vivemos realmente uma época de muita inovação tecnológica. Veja aí as principais inovações tecnológicas dessa fase da Revolução Industrial. Novas ligas metálicas que permitiram um avanço na metalurgia e na construção de aeronaves. Progresso na eletrônica e robótica. O uso da energia atômica, como já disse a vocês também, principalmente para fins pacíficos, né? É o que a gente espera. Desenvolvimento de biotecnologia, de engenharia genética também. A conquista espacial, a possibilidade do homem viajar pelo espaço, foguetes, estações espaciais, satélites artificiais, sondas, estudos de outros planetas, ou seja, isso é uma característica marcante dessa terceira fase da Revolução Industrial. Nós saímos de uma época em que nós batíamos uma pedra na outra para fazer fogo, a uma época em que tudo é possível. As condições, eu digo que a Revolução Industrial tornou possível aquilo que antes era considerado impossível. O homem respirar debaixo da água, o homem voar, o homem chegar ao espaço, o homem chegar no fundo oceânico, ou seja, tudo tornou-se possível. O homem, quem sabe, implantar um braço mecânico, ou seja, aquilo que era de ficção, aquilo que se via nos filmes, se tornou realidade a partir da pesquisa, da busca de informações, do avanço da biotecnologia, do avanço da robótica, ou seja, na verdade nenhuma dessas áreas avançou assim do nada. Claro que estamos falando de pesquisa, de estudo, de universidades, de polos de produção, certo? É importante dizer isso para vocês, que nenhum avanço se deu sem o devido apoio para a educação, que é fundamental em qualquer lugar do mundo. Se você pegar, por exemplo, nos Estados Unidos, o Vale do Silício, lugar onde há uma produção incrível em relação à tecnologia, vai perceber lá grandes áreas de produção de conhecimento, grandes universidades que estão instaladas naquele lugar, certo? No Vale do Silício. Ou seja, nenhuma inovação tecnológica vai surgir sem que haja pesquisa, estudo e sequência disso, tá certo? Então, gente, esse é o nosso conteúdo. Um forte abraço e até a próxima!